que eu não sou, nem de longe, fã da democracia burguesa, eu acho que fica claro, né? Mais ou menos evidente. Como eu disse, eu tenho esse canal há 16 anos. E minha conta no X há 15. Vocês não vão ver muitas defesas da democracia burguesa em nenhuma das duas plataformas. E por uma série de razões. Primeiro porque eu acredito que, em princípio, Aristóteles, na crítica à democracia que ele fez, está correto. A democracia só é possível entre iguais. Então, ela não é possível sob o capitalismo, evidentemente, que é um regime alicerçado na escassez e na desigualdade. Então, democracia burguesa é uma contradição em termos. Um regime de escassez centrado na desigualdade, na busca e na manutenção dela, jamais pode ser democrático. Democracia pressupõe igualdade. Então ela é absolutamente incompatível com o capitalismo. Ou você tem capitalismo ou você tem democracia. E eu penso que isso não é um segredo para ninguém, né? A não ser que a pessoa seja inocente, vamos chamar assim, para não dizer mal intencionada, ou pouco agraciada pelo dom da inteligência, não é possível que nem que seja por um instante de reflexão, de lucidez, a pessoa não tem que parar de pensar, cara, não tem como haver democracia e capitalismo ao mesmo tempo, certo? E eu estou partindo do pressuposto aristotélico. Então, foi válido na época de Aristóteles, é válido hoje. A democracia só é possível entre iguais. Concordo em gênero, número e grau nesse aspecto com o Stagirita. Sendo, pois, um regime de desigualdade, não rola a democracia burguesa. É mais ou menos como o conceito Mambebe de estupro consentido do Gilberto Freire, né? Não dá. Não faz sentido. Entende? Não rola. Então, se eu teria que defender a democracia, eu tenho que ir contra o capitalismo. Ah, Leida, mas e o socialismo? Stalin matou melões. Mao matou melões. Bom, Xi Jinping não matou melões. E honestamente, a China é uma nação muito mais democrática do que o Brasil. E bem mais democrática do que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem a cada eleição uma disputa, 6 ou meia dúzia. Mais ou mesmo. Não tem. Como é que você fala de democracia? A Europa até flertou com a ideia por algum tempo. Mas que diferença tem entre conservador e trabalhista britânico? Os trabalhistas são liberais. Inclusive eu já vi gente boa, honesta e inteligente, só que distraída, dizer que hoje o embate não é entre direita e esquerda, que direita e esquerda não existe mais. Fonte, direita. Pessoas, o embate seria entre conservadores e progressistas. O que seria um progressista? Explica aí pra mim, o que é um progressista? Não é um revolucionário, certamente, porque senão não seria tolerado pelo sistema. Então, se ele não é um revolucionário, ele é o quê? Ah, ele quer mudanças. Não, não quer. Se ele quisesse mudança, ele seria um revolucionário. Então, o que é um progressista? Alguém que acredita nos direitos individuais. Então, é um individualista, portanto, um liberal. Logo, não tem como ser um democrata. Na acepção do termo, não.
Simplesmente não tem como ser um democrata. Vamos partir da discussão de ontem, que eu fiz tanto no Paraíso Brasil quanto aqui, da questão da soberania. A soberania é exercida exatamente quando os cidadãos cedem direitos ao Estado. Então não existe soberania sem cidadania e 2, Estado. Por isso que, bom, pensa, os Estados Unidos da América, eles têm cidadania? Você ousaria dizer que os Estados Unidos da América são uma nação com cidadãos, que se preocupa e forma cidadãos? Deixa eu só ultrapassar essa lama e eu já volto. Gente, é evidente que é uma pergunta retórica, né? Não existe cidadania nos Estados Unidos. E eu nem estou dizendo que é pela maneira, por exemplo, como os Estados Unidos lidam com as catástrofes climáticas, né? Não faz muita diferença se é democrata ou republicano. O povo, vítima de furacão, de enchente, de tornado, que se lasque. O governo não está nem aí. Katrina demonstrou isso muito bem. A epidemia do Covid, mais ainda. Não é nem porque os Estados Unidos, você vê o governo Biden, ele defende a Ucrânia. Bilhões, dezenas de bilhões, centenas de bilhões para a Ucrânia. Centenas de bilhões para Israel. Quanto para as vítimas dos furacões, das enchentes, dos sem-teto, dos que estão abaixo da linha da pobreza, dos que passam fome? Então, não é isso. O americano é um contribuinte e um consumidor. E só isso. Como contribuinte, ele tem um número de seguro social, que apesar do nome, não garante seguridade, não garante atendimento médico, não garante aposentadoria, garante que ele pague impostos. Na verdade, é por isso que milhões de pessoas abriram mão da cidadania americana. Eu não sei se vocês sabem. Se você é um cidadão americano, você paga imposto, mesmo se estiver morando em outro país. A única maneira de você se livrar dos impostos é abrir mão da cidadania americana. Vocês têm uma ideia. E também o americano é um consumidor. O outro número que importa é do cartão de crédito. Não tem direito de cidadão, você tem direito de consumidor. Certo? No limite de contribuinte. Cidadão não. Não existe cidadão americano. Existe contribuinte americano e consumidor americano. O país não tem direito à licença maternidade remunerada. Pra você ter uma ideia, não estou falando de férias, 13º. Não. Estou falando do mínimo do básico. Que é licença maternidade remunerada. Não existe nos Estados Unidos. Por que eu grilo com as wokeístas? Com as identitárias feministas? Porque nos Estados Unidos, em vez de estar bancando campanha de bilionária, Me Too, eles deviam estar lutando pelo direito das trabalhadoras norte-americanas de ter bebês e amamentá-los. Não tem licença maternidade remunerada nos Estados Unidos da América. Então é evidente que se você não consegue garantir a coisa mais sagrada que existe na humanidade, que é a maternidade, é óbvio que não vai ser cidadania que você terá, né? Então, reitero, não existe cidadão americano. Você é contribuinte ou consumidor. Se você não for contribuinte nem consumidor, você é um pária. Você é um nada. Um absoluto e abjeto nada. Esses são os Estados Unidos da América. E isso tem tudo a ver com democracia.
diferentes do que uma visão rasa pode concluir. Inclusive, não existe, como eu disse, contradição alguma entre um governo supostamente democrata e a inexistência de cidadania. Democracia é só um nome. É igual o peixe-boi. O peixe-boi nem é um peixe, nem é um boi. É só um nome. Democracia também é só um nome. Diferente do que disse, talvez, até com uma certa honestidade de propósito, Abraham Lincoln, a democracia é o governo do povo, para o povo, pelo povo. E na verdade foi por acreditar nessas coisas que desviveram ele, né? Diferente do que disse Lincoln, a democracia é o governo da burguesia, para a burguesia, pela burguesia. Então, um governo democrático é essencialmente um governo burguês, sendo a burguesia o avesso da cidadania e o avesso da soberania. Então, evidentemente, a democracia não é de modo algum um governo nem do povo, nem para o povo, nem pelo povo. Veja os Estados Unidos. Você é um contribuinte aqui no Brasil. Contribuinte brasileiro sustenta o agronegócio. Contribuinte brasileiro sustenta as igrejas evangélicas. Contribuinte brasileiro sustenta e como os lucros dos financistas e dos banqueiros. Contribuinte brasileiro sustenta a farra generalizada dos políticos, as emendas PIX. Certo? É isso. Enquanto consumidor, nós somos parecidos cada vez mais com os Estados Unidos, né? Sem cidadão. Eu vi ouvi, né? Uma propaganda de umas rádios famosas aqui em Minas Gerais, que eu não tenho TV. Então eu ouço rádio. Elas falando sobre a importância da festa da democracia, exercer a cidadania. O que é exercer a cidadania? Votar. Então você não é só o palhaço. Você supostamente escolhe a diversão que o circo vai te apresentar. Resumir a cidadania ao direito de voto é de uma excrescência indecente. Indecente. Como assim, festa da democracia? A festa seria a revolução. A revolução seria uma festa. Votar não. Votar não, não nesses termos. Nós estamos cada vez mais parecidos com os Estados Unidos. Na verdade, as contínuas reformas têm feito isso. Primeiro você cria 500 partidos para que nenhum partido significasse coisa alguma. E agora a gente parece estar caminhando para uma dicotomia entre progressistas e conservadores, ou seja, entre liberais, entre burgueses. Como se fizesse alguma diferença para o americano votar no Partido Democrata, no Partido Republicano. Como se fizesse alguma diferença para o britânico votar no Partido Trabalhista ou nos Tories. Como se fizesse alguma diferença para o cidadão, para o contribuinte, né, alemão,
votar nos social-democratas ou nos democratas cristãos. Democracia existe para que nada mude, mas você tem a ilusão de escolher. Você mantém a ilusão da escolha, certo? A burguesia cria a democracia. A democracia, tal como conhecemos, foi criada na Revolução Gloriosa, 1685, se não me engano, né? Aí, depois, para dar áreas um pouco mais populares, disseram que a democracia foi inventada na Revolução Francesa. Cara, se a democracia realmente revolucionasse algo, ela não manteria o status quo. Que a revolução é, antes de qualquer coisa, a mudança. Se você mantém, então você é um conservador. Simples assim. É uma questão de étimo, de lógica interna da língua portuguesa. Então, não existe cidadão americano, não existe cidadão alemão, não existe cidadão britânico e cada vez menos está existindo o cidadão brasileiro. É só o nome. Nós somos os peixes-boi do sistema político. E a China? Eu diria que a China é democrática. Porque o povo não é como latiu ou grunhiu a Margaret Thatcher, a soma dos indivíduos. O povo é de onde emana toda a soberania. O povo é muito mais que a soma dos indivíduos. O indivíduo que é parte do povo. E honestamente, existe povo chinês, como existe civilização chinesa. E eles têm um partido para chamar de deles. Partido Comunista Chinês, e há outros também. Só que a vanguarda do povo, do interesse popular, é o Partido Comunista Chinês. Vejam bem. Confúcio, 2000 anos antes de Laboeti, ele deixou claro que o mandato sobre o céu, que dá aos governantes os privilégios que eles têm, pode ser cassado pelo povo se o governante oprimir o povo, ignorar as necessidades do povo. Então, de modo algum, Confúcio defendeu o poder absoluto do governante. A soberania, em última instância, era do povo. Então, ele antecipou em 2000 anos Laboeti. Laboeti, discurso da servidão voluntária, chegou atrasado, baby. O que ele disse, os chineses já haviam dito 20 séculos antes. Então, e Confúcio não foi uma lenda, porque ele tem milhões de descendentes. Vocês sabiam disso? Que existe um registro genealógico na China, que inclusive o Partido Comunista estendeu para pessoas que moravam fora do país, mas que descendem de Confúcio. São mais de 5 milhões os descendentes de Confúcio no mundo. Então Confúcio existiu de verdade. Ele escreveu livros, sim. Os Analectos foram escritos por Confúcio. Não é uma figura mítica, lendária, um mito fundador, não. Ele existiu. Foi um ser humano. Inteligente, arguto, sofisticado. Como é que os branquelos chamam, né? Pessoal identitário. Se é do Ocidente, filosofia ou religião. Mas se é de fora do Ocidente, como é que eles chamam? A cosmovisão. A cosmovisão civilizacional chinesa
deve muito ao Confúcio. Essas discussões que nós estamos fazendo aqui, elas estão vindo 2.500 anos depois de Confúcio ter feito essas mesmas discussões. Claro que não nesses termos, mas essa mesma discussão. Não sei se existe uma palavra, uma expressão chinesa para a cidadania. Eu gostaria muito de saber. Talvez haja entre os espectadores do meu canal alguém que saiba chinês, ou que pelo menos saiba essa questão. Qual que é a palavra chinesa para cidadania? Mas eu estava dando uma olhada na Constituição da República Popular da China e eles fazem no preâmbulo da Constituição deles, praticamente, uma distinção interessante, dizendo que existem dois tipos de pessoas no mundo, basicamente, os chineses e os estrangeiros. Então, se eles fazem essa distinção entre o que é chinês e o que é estrangeiro, evidentemente eles creem em cidadania. Não sei qual é a expressão, qual é a palavra, qual é o étimo, mas evidentemente eles têm um conceito pelo menos análogo, muito análogo ao de cidadania. E também ao de soberania, certo? Não sei se democracia, governo de branco rico, talvez tenha uma expressão em chinês para democracia, né? Governo de rico, plutocracia disfarçada, abanada, laudeada pelo povo, pelo populacho. Porque democracia é isso. Governo da burguesia, não do povo, não para o povo, não pelo povo. Então, se nós temos que terminar nosso vídeo respondendo a pergunta: Mestre Leider, você acredita na democracia? Claro, tanto quanto na mula sem cabeça, né? É sobre isso. E agora a estrada vai piorar e eu me despeço. Até mais. Fiquem bem. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Tchau.